Então, gente, 8 horas. Vamos começar, vamos iniciar, todos prontos, todos com um caderninho, que hoje tem coisa pra anotar, hein? É pra vocês anotarem hoje. Não quero falar ainda não, mas é pra vocês anotarem hoje. Deixa eu pegar meu celular aqui. E agora de colocar minha máscara. Show, show. Pessoal, galera, e tô em ligações, tô na aula errada, gente. 4. Eu tenho a próxima já acho que eu vou fazer essa próxima hoje, que é curtinha. Essa aqui é curtinha, tá? Essa aqui o desenho foi bem mais simples, tá? Essa aqui, me perdoem. Quando eu fiz essa aqui, eu fiz essa aqui semana passada. Não tava com muita inspiração. Aí eu fiz uma bomba caindo do avião, sendo aquele aviãozinho. Não é nem um avião que solta bomba de verdade, né? O avião que solta bomba, ele tem um vidrinho assim. Enfim, cadê? Ou hoje em dia é diferente, né? Mas antigamente era assim. Vamos lá? Prontos, prontos. Se travarem, pode avisar aí que eu paro e volto. Show? Então, pessoal, nós vamos falar sobre propriedades químicas periódicas. Eu, como vocês sabem muito bem, adoro falar de palavra, né? Origem de palavra, adoro falar essas coisas com vocês. Então vamos, nada mais justo do que a gente comentar um pouquinho então sobre essas palavrinhas aqui, tá? Certo? Então, vamos falar. Essas palavrinhas não, né? Eu quero falar um pouquinho sobre periódico, tá? O que vocês acham que é algo periódico na cabeça de vocês? O que é periódico? Periodicidade. Cadê o pessoal do chat aí? Cadê a galera? Cadê Yasmin não vejo não? Fala, Lorde. Boa noite. Repetição, bom. Algo padrão. Perfeito, perfeito. Perfeito, gente. Matéria a pau, tá? O negócio é o seguinte, tá? Vamos pensar um pouquinho. Periodicidade. Periodicidade, o que é algo periódico? Algo que vai se repetir de uma forma semelhante. As estações do ano, tá? Estações do ano são periódicas. Os meses são periódicos, tá? Isso são exemplos de coisas periódicas. Tudo bom? Isso é basicamente, gente, o conceito por trás da palavra, tá? Guarda isso aqui. Show? Quando a gente fala de propriedades químicas periódicas, o que você lembra da tabela? Que você lembra que tem a palavra periódica? Tabela. Tabela periódica, né? Pô, tem muito segredo, né, gente? Tabela periódica. Então, se a tabela periódica, ela é uma tabela de padrões que se repetem. Correto? Correto? Show de bola. Tá? Tabela de padrões que se repetem. Não tem muito segredo. Tá? Comigo. Deixa eu buscar uma água ali. Eu tô morrendo de sede. Deixa eu ficar abrindo o chat aqui. Enquanto isso, eu preciso pegar minha aguinha. Rapidão. Alô? Voltei. Então, quando a gente fala de propriedades químicas que se repetem durante a tabela periódica, enfim, a gente fala de alguns conceitos que a gente tem que saber, que é muito importante no vestibular, e é muito importante para a gente entender as outras matérias que vão vir pela frente também, tá? A gente tem o raio atômico, tá? Nós temos a energia de ionização, a eletronegatividade e a afinidade eletrônica. Deixa eu só ajeitar isso aqui. E botar o tracinho aqui, tá? Nós temos também algumas paredinhas que eu vou comentar, tá? Que é o volume e a densidade. Show de bola? Tranquilo? Vamos começar aqui por raio atômico, tá? O que a palavra raio remete a vocês, tá? Fala para raio. O que ela remete a vocês? Fala para mim. Raio, raio, raiozinho. O que ela lembra a vocês aí? Palavra raio. Circunferência, bom. Lembra circunferência. Literalmente, raio morte. Tá? Quase, quase. Quase sim, quase sim. Quase sim. Tá? Um ponto de concentração. Luz, energia e circunferência. Tá? Show de bola. Então, gente, quando eu falo de propriedades periódicas, quando eu falo de raio atômico, gente, raio, o que lembra? Olha aqui, tá vendo o átomo? Eu quero que vocês imaginem agora o átomo. Esqueçam aquele negocinho assim, tá? Esqueça isso aqui, tá bom? Quero que vocês imaginem o átomo agora, nesse momento, com uma bola, tá bom? Show de bola? Quando eu falo de raio atômico, eu tô falando do raio da circunferência, tá? Ignora essa circunferência escrota aqui, né? O raio, a metade do diâmetro. Show? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Então, aqui, quando eu falo de raio atômico, eu estou falando do raio.
do átomo. Ou seja, o raio atômico ele é basicamente o tamanho do átomo, tá? Por quê? Porque o raio atômico ele mede a distância do núcleo de um átomo, dois átomos iguais aqui, tá, gente? Da distância do núcleo de um átomo para o outro, tá? Do núcleo do átomo para o outro. Show? Tranquilo? Tranquilo? Aqui tá escrito, ó, tamanho do átomo. Porque quando você pega e joga dois átomos iguais, um do lado do outro, e você tira o raio atômico dos dois, o raio atômico, o raio atômico, o raio entre os átomos, entre o núcleo dos átomos. Então, quando você tira ele aqui, você tem o quê? Duas vezes raio, né? Porque você tem o raio de duas coisas iguais, tá? Multiplicados por dois. Esse é o mesmo átomo, então isso aqui tem o mesmo tamanho disso aqui. Então isso aqui é o tamanho do átomo, tá? Porque é igual ao diâmetro do átomo. Show? Olha, eu ia fazer um desenhozinho bonitinho, mas agora já foi, né? Agora já pagou o bagulho ali. Tá? Ou seja, é a distância entre núcleos, tá? Ele fala basicamente, vamos lá, quanto maior o raio, o que que lembra vocês? Quanto maior o raio, tá? É o que será um laser. Distância de elétron em relação ao núcleo, fala Arthur, de elétron se presente em algum nível da eletrosfera. Perfeito, perfeito, perfeito. O que que lembra você? Fala pra mim. Ah, Coleb. Tá? Então, assim, imagina um átomo como se fosse, pô, cebola, tá? Padrão. Cebola. Quando você vai descendo as casinhas na tabela aqui, tá? Quando você vai descendo, você vai aumentando, tá? O raio atômico. De cima para baixo, o raio atômico ele vai aumentando, tá bom? Ele vai ganhando, quanto mais baixo aqui, é como se ele fosse ganhando mais um tamanho nesse círculo aqui, tá? Ou seja, o raio atômico vai ser maior. A distância entre o núcleo e a borda do átomo vai ser maior, tá? A distância entre um núcleo e o outro núcleo do mesmo átomo, consequentemente, vai ser maior, tá? Então é como se você estivesse colocando, pô, várias. Imagina que você tá colocando um monte de casaco em cima desse átomo aqui, tá ligado? Vai enchendo de casaco. Ele vai ficar imenso, tá ligado? Vai ficar gigante. Então, quando você tá falando de raio atômico, a gente tá falando de átomos grandes, tá? Então, daqui, essa setinha aqui, segue essa setinha aqui, tá? O átomo aqui embaixo, ele é muito maior do que o hidrogênio que tá aqui em cima, tá ligado? Muito maior, gente, muito maior, tá? Por quê? Porque ele tem um raio atômico maior. A distância entre o núcleo dele e o núcleo de outro átomo idêntico é maior. Ou, nossa, olha aqui, meu Deus do céu, né? Jesus, tá? Olha aqui, muita gente erra isso aqui no Enem, tá? Eu já vi, muita gente erra isso aqui no Enem, tá? Vamos olhar para esse período aqui, tá? O que acontece com o tamanho do átomo quando a gente anda da esquerda para a direita? O que acontece? Fala para mim. Se lembre que o número atômico vai aumentando, tá? Ou seja, vai aumentando o número de próton e o número de elétron. O que acontece? Fala para mim. O que acontece? O átomo aumenta ou diminui? Se ele tem. Olha aqui, gente. Tá aumentando o número atômico, tá? Ele tá ganhando mais próton, mais elétron. Ou seja, ele aumenta ou diminui. Nossa, perfeito, Arthur. Nossa, Arthur, perfeito. Ele aumenta. Errado. Ele diminui, tá? Ele diminui. O número atômico dele está aumentando. Ele está ganhando mais próton, ele está ganhando mais elétron. Mas ele não fica maior. Por quê? Tá? Eu falei com vocês em alguma das aulas passadas sobre como para vocês imaginarem o elétron como se fosse um cabo de guerra, tá bom? Pega o núcleozinho do elétron. Eu vou desenhar com caneta normal, pra vocês verem. O núcleozinho do elétron. Do elétron, ó, do átomo, tá? Nossa, um núcleo bem merda, né? Tá bom. Quando você anda da esquerda para a direita aqui da tabela, tá? Daqui para cá, o que que você está fazendo, tá? Você não está adicionando novas camadas nesse átomo aqui que eu falei, tá? Você não está. Você está colocando os novos elétrons na mesma camada daqui, tá? Essas mesmas camadas, tá bom? Só que ao mesmo tempo que você está fazendo isso, o núcleo está ganhando mais próton. Então, esse ímã aqui, imagine o núcleo como um ímã, porque ele é positivo, tá? Esse ímã aqui, ele está ficando mais forte. Então, quando ele fica mais forte, ele puxa essa camada aqui com mais força, tá? Ele vai puxar com mais força. Tudo bom? Então, o ímã fica mais forte, tá? E essa distância aqui, entre a camada e o núcleo, tá? O núcleo vai puxar com muito mais violência, tá? Porque ele tem mais prótons. O átomo,
todo átomo ele é eletricamente neutro, porque ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, justamente para conseguir puxar, tá? Então, quando é da esquerda para a direita, na horizontal, tá? O raio atômico ele diminui. O átomo mais gordinho da tabela, o átomo maiorzinho, tá? Eles vão ficar aqui no canto esquerdo, tá? Por exemplo, o frâncio, que é imenso, gigantesco, tá? E os mais magrinhos eles vão ficar lá em cima, aqui, ó, na direita, tá? Os mais magrinhos, mais fraquinhos vão ficar aqui. De bola? Tranquilo? Show? Deixa eu ver se tá tranquilo, não tá tranquilo. Deixa eu ver se tá, não tá. Tá tranquilo, não tá? Não tá tranquilo? Como é que tá a situação aí? Fala pra mim. Tranquilo? Tranquilo, show. Ainda não entendi exatamente por que diminui. Mas tranquilo. Não, vou voltar então, tá? Olha aqui. Ele fica menor, tá? Da esquerda pra direita, igual eu disse. Tá? Ele fica menor. Quando você anda para a direita na mesma linha, no mesmo período, o que que você está fazendo? Você não está adicionando mais camada aqui, tá? Igual eu disse. Você não está fazendo isso. Porque você está colocando os elétrons deles na mesma camada, tá? Na mesma camada. Porque olha aqui. Nossa, vou voltar aqui para você ver como tem a interdisciplinaridade, não, porque não é outra matéria. Mas como eu falei disso, olha aqui. Você vai falar, nossa, ele falou disso mesmo, vou lembrar disso. Não lembro se foi nesse slide aqui. Não, foi no slide de tabela periódica. Tá aqui. Tá aqui. Se lembra, gente, que eu falei que esse aqui, esse númerozinho do lado aqui, é a camada de valência dele? Se lembra disso? Ou vamos achar o Y aqui. O Y ele tem 17. Aqui, se eu menos 17, show. 17 elétrons, tá? E ele tá na 3p5. 3p5 é a camada mais energética dele, camada de valência. De boa? De boa, de boa, de boa. Vamos achar ele aqui. Vamos achar? 3, tá? Eu fiz merda. Tá ficando feio. Aqui, tô rabiscando. Por cima. Pera aí. Tá? Olha aqui, gente. 3, vou fazer uma batalha naval. 3p5. Então, quando eu ando para cá, vocês reparem que eu não estou aumentando o elétron. Porque, vamos lá. Se eu tenho um elétron, não. Eu não estou aumentando o átomo, tá? Porque, vamos lá. Eu tenho uma camada aqui, não é? Essa aqui, camada aqui. Deixa eu fazer um camada de coisa. Essa aqui é a 3, tá bom? É a camada 3. E se ele está andando aqui, por essa linha aqui, ele sempre vai estar na camada 3, tá? Sempre vai estar na camada 3. E ele só vai ficar maior quando ele ganhar mais uma camada aqui. Então, o átomo daqui da camada 4, ele vai ser maior do que o da camada 3, tá? E por isso que aqui embaixo, os caras que estão na camada 7, eles não são igual o da camada 1. O da camada 1, por exemplo, o hélio e o hidrogênio, eles têm isso aqui. O da camada 7, ele tem 1, ele tem 2, ele tem 3, ele tem 4, ele tem 5, ele tem 6 e ele tem 7. Olha a distância daqui pra cá, maluco. Tá? E olha a distância desse aqui pra esse aqui. Tá? Tranquilo? Entendeu agora? Entendeu agora? Tranquilo, tranquilo? De boa? Tá? É o raio atômico, a distância entre um núcleo e o outro. Sim, eu não consegui ver. Ah, verdade. Tá. Explico. Tá, show. Show de bola. Vou seguir aqui então. Deixa eu voltar lá pro. Qual era o slide agora? Propriedades químicas periódicas. Lembrei. Tá. Então, resumidamente, isso é retômico, tá? Os metais, é por esse motivo que os metais eles tendem a doar elétron, tá? Nas reações. Anotem isso. Quando o metal, olha aqui, metais, metais doam. Metais doam e viram cátions, tá? Anotem isso. Metais tendem a doar elétrons. Metais tendem a doar elétrons e virarem cátions. Alguém lembra o que é cátion? Alguém lembra daquela aula que eu dei? Da última? Alguém lembra o que é cátion? Sérgio vai mandar R$ 800 para quem responder aí agora. Tá? 800, Sérgio vai mandar. Iam carregado positivamente. Me responde mais uma coisa então agora. O cátion, ele aumenta ou ele diminui? Quando um átomo vira um cátion, ele aumenta ou ele diminui? Diminui, perfeito. Perfeito. E se ele virar um ânion? Então, um ânion. Falei pra mim. Eu gosto que vocês digitem, gente. Eu gosto de dar trabalho pra vocês. Eu gosto de vocês digitando no chat. Vamos lá. Ânion. Fala pra mim, fala pra mim.
magneticamente. E ele aumenta ou diminui? Aumenta. Perfeito. Agora eu quero. Agora, R$ 1.200 para quem acertar e agora. Por quê? Por que isso acontece? As respostas são boas, gente. Não estamos fazendo exercício, mas eu quero botar a cabeça de vocês para trabalhar aí. Vocês raciocinarem. Isso vai grudar na cabeça de vocês. Por que isso acontece? Elétron puxa mais forte do que próton no núcleo. Essa afirmação tá errada, tá? Eu não sei se você está falando do cátion ou do ânion, tá? Mas eu imagino que você esteja falando do ânion, tá? O ânion, os elétrons, eles não puxam. Não puxam, tá bom? Não puxam. Não vão puxar ninguém, tá bom? A força de atração do núcleo que vai mudar. Perdeu 1.200. Perdeu. A força de atração do núcleo que vai mudar, tá? Se eu tenho aqui, ó, vou desenhar aqui embaixo. Vamos lá, cátion. Cátionzinho, vamos lá. O cátion, ele é positivo, tá? Ou seja, ele perdeu elétronzinhos, perdeu elétron. Tá? Então vamos lá, aqui eu tenho um átomo normal, tá? Normal, aqui ele tá padrão, tá? Porém, quando ele fica positivo, ele tem mais o quê? Mais prótons do que elétron. Então o núcleo, ele tá positivo, né? E ele tem uma força de atração entre o núcleo e a eletrosfera. Ele vai puxar com mais força, maluco. Ele vai ter mais força pra puxar esse pessoal aqui. O cabo de guerra, tá? Ele vai conseguir puxar esse pessoal aqui com mais força pra perto dele, tá? E agora, quando eu tô falando de ânion, eu tô falando de ânion, eu tenho aqui, vamos lá, normal, tá? Porém, ele vai ganhar um elétron, tá? Ele vai ganhar um elétron. E quando ele vai ganhar esse elétron, o que vai acontecer com ele? Ele vai aumentar de tamanho. Por que isso acontece? Porque o núcleo dele vai ter menos força para puxar. É como se eu estivesse fazendo um cabo de guerra. E aqui vai ter mais pessoas do que no núcleo. Tá? O núcleo vai ter menos pessoas. E aqui o inverso. Aqui vai ter menos pessoas e no núcleo vai ter mais. Tranquilo? Boa? É importante você lembrar desses conceitos. Eu não escrevo muito rápido. Ah, vou perder de bobeira. 1.200, chamou. A próxima vai. Tá? Então vamos lá. Os metais, guardem isso, vai fazer sentido daqui a pouquinho. Os metais, eles tendem, eu gosto de repetir bastante, eles tendem a doar elétrons, eles doam, tá? São caridosos os metais. Os ametais, eles recebem. Show? Eles viram ânion, tá bom? Tranquilo? De boa? De boa, de boa, de boa. Você tá de boa? Você tá de boa, tá de boa. Show? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Agora, tá? Vocês entenderam que a gente viu até o devido momento. Vimos raio atômico, só, tá? Você consegue agora saber qual é o átomo que recebe e qual é o átomo que doa. Tranquilo? Olha isso, já é um passo absurdo para você entender a reação, tá? A química inteira é baseada nisso aí. Roubo, troca de elétron, de nego jogando elétron para lá e pra cá. A química toda isso aqui, tá? Tranquilo? De boa? Lembra que eu falei? Foi quando? Foi na primeira ou segunda aula. Eu já tinha falado isso. Eu falei que tudo era baseado no roubo de elétron, tá? Eu falei isso na segunda ou na primeira aula, não lembro quando foi, tá? Enfim, por que isso acontece? Por causa da eletronegatividade. Sim, para o desconforto de quem tem toque, eu vou pular o B e o C e vou pro D, porque o eu, da semana passada, fez assim. E eu gosto de explicar para minha eletronegatividade, porque sim, tá bom? Porque sim. A aula é minha, cara. A aula é minha. Tá? O nome é feio, né? Eletronegatividade. Com certeza já ouviram falar disso aqui, tá? Mas assim, é bem simples, tá? Eletronegatividade, basicamente, é a força, tá? É a força, a vontade que um átomo ele vai ter de roubar o elétron do vizinho dele, tá? Quando eles chegarem perto um do outro ali. Pô, é um nível de filha da putagem do elétron. Tá? Sendo bem direto aqui, quanto mais pra cá, mais filha da puta ele é. E mais ele tende a roubar os outros, tá bom? E como a gente sabe que é um ladrão? Usando a mesma regra daqui, tá? Usando a mesma regra daqui. Vamos lá.
o núcleo do átomo ele é positivo, né? O ímã que eu falei. E o elétron é negativo. Se o átomo é gigante, ele é muito gordinho, ele é muito grandezinho, muito fofinho, o que acontece? O núcleo dele vai estar lá no fundo, mano. O núcleo dele vai estar aqui no meio e vai ter uma porrada de camada em volta. Muita camada. Tá? Então, o ímã, ele vai estar longe da borda. Ele vai estar longe daqui, tá? Vai estar longe. E aí ele não vai ter força, por exemplo, para puxar o elétron do carinha que tá aqui. Porque a força de atração dele vai estar muito longe. Olha como tá longe. Quem rouba o elétron é o núcleo. Pô, como é que o núcleo vai pegar o elétron que tá aqui? Olha a distância, gente. Isso aqui, tá ligado? É muito grande, muito gigante a distância, tá? E o átomo magrinho? O pequenininho, lá do canto, tá? Esse daqui do cantinho, o núcleo dele, pô, o núcleo dele tá quase exposto, cara. Olha isso aqui, que escroto. Tem uma camada só, mano. Às vezes duas, tá ligado? E assim, é pouco elétron, é pouca coisa, e fica da bobeira, tá? Então quando, olha aqui, então, quando passa, maluco, um átomo gigantão, eu vou desenhar uma camada só, tá, gente? Vou deixar ele grandão assim, que é melhor do que ficar dizendo vários. Quando passa um átomo, ele tá longeão da camada de valência dele aqui. E passa um pequenininho aqui do lado dele, ó. Passa um pequenininho, maluco. O cara tem. É, uma ele não vai ter, né? Porque. Não pode ter. Não pode ter, não. Porque é regra do dueto. Enfim, vamos lá. Pra passar aqui, maluco, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Fala pra mim o que vai acontecer quando eles se encontrarem. Quando o malandro e o otário se encontrarem, o que acontece? Fala pra mim. O Fluro é uma filha da puta. Tá? Ladrão. Quando o malandro e o otário se encontram, sempre dá negócio, pessoal. Quando o malandro e o otário se encontram, sempre dá negócio. E quem é o malandro aqui? O malandro pequenininho, o otário é o grandão. Tá? Pô, o núcleo dele aqui tá quase exposto. Quem puxa o elétron, quem atrai o elétron é o núcleo. Né? Então, pô, o ímã, olha a distância desse aqui pra esse aqui. E olha a distância desse aqui para esse aqui, velho. Olha isso aqui. Olha a diferença. Então, quando um elétron desse carinha aqui passa dando bobeira aqui, maluco, vrau, pegou, catou, tá? Ele vai puxar com uma força absurda, maluco. Vai pegar para ele, tá? Então, assim, quanto menor o átomo, maior a eletronegatividade. Quanto maior a eletronegatividade, mais desgraçado é o átomo, tá? Então, os de K são mais desgraçados. Show? Os de K, da setinha. Tranquilo até agora? Vocês entenderam o raio atômico? Entenderam a eletronegatividade? Alguma coisa que eu falei. Olha, eu abri minhas fotos. Alguma coisa que eu falei ficou incompreensível para vocês? Querem que eu volte com alguma coisa? Tá tranquilo? Não tá? Como é que tá a situação aí? Fala pra mim. Tô entendendo? Show de bola. Tá entendendo? Isso é bom. Isso é bom. Me água no meu copo do Vasco, do Gigante da Colina. Eu com o Lune editando. A bateria tá acabando. Vou ter que ver o resto do YouTube, que não vai dar pra carregar agora. Ô, Lune, que pena. Assiste sim depois, eu vou mandar depois o material também, tá? E qualquer coisa, fala comigo se não conseguir entender alguma coisa do vídeo, tá bom? Pode mandar mensagem. Show? Vamos seguir, vamos seguir? Tranquilo? Ninguém falou nada, eu imagino que esteja, né? Tranquilo. Tá. Agora, eu quero que vocês olhem pra essa barrinha aqui no canto aqui, tá? Isso aqui. E dê uma olhadinha nisso aqui. Show? Aqui ficam os gases nobres, tá? A coluna mais à direita de todos os gases nobres. Eles são os menores, tá? Mas eles roubam elétron? Alguém sabe me dizer se os gases nobres roubam elétron? Eles são safados, os gases nobres? Eles são safados ou não são? São safados ou não são, gente? Os gases nobres. Fala pra mim. Não, não são safados. Perfeito, Ramon. Eles já têm o octeto completo, não tem? Pô, exatamente, eles são os burgueses da tabela periódica, tá? Eles são os monges budistas. Eles são, assim, perfeitinhos, estáveis, tá? Pô, eles não querem roubar, não querem dar pra ninguém. Eles não querem nada, eles estão em paz, mano. Eles estão lá. Na eletronegatividade você caga pros caras, não. Deixa os caras lá, mano. Os caras tá aqui de boa, entendeu? Os caras falando pra ninguém. O maior vilão da tabela periódica, que o rei do crime da desgraçadagem da tabela periódica, vai pro Flu, maluco. Se o Flu encostar, se o Flu encostar, ele vai roubar. Se ele encostar, ele vai roubar. Tá? Sem conversa. Se o Flu encostar, ele vai roubar. Tem uma frasezinha. Eu não acho que precisa decorar isso, não. Mas tem gente que gosta. Tá?
são os mais eletronegativos em ordem, tá? Se não me engano, é FON, é flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, é. Ah, fazendo de cabeça, talvez eu esqueça alguma coisa, mas acho que não. Muito conhecimento acumulado, né? Isso daqui são os mais eletronegativos, tá? Vamos lá. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Tem uma frasezinha que o pessoal usa para decorar, que é. Era fui ontem no clube. Fui ontem no clube. Brasil. Clube Brasil. E. Isso aqui é um I, tá? Só comi pão hoje. Fui no clube, só comi pão hoje, tá? Vossa Valência. Meu cliente nunca roubaria um elétron. Ele não chegou nem perto do acordador. Olha, eu tô ensinando family friendly, tá? Se tem uma forma escrota de falar isso, com certeza deve ter, tá? Eu vou pensar em uma ainda, eu vou inventar uma de minha autoria, tá? Vamos lá. Se eu sequestro o elétron, tá? Tem que ter um custo, um valor do resgate, não tem que? Tá? Quanto de. Mas antes da gente falar disso, da afinidade eletrônica, esqueci, é melhor falar de energia de ionização antes, senão você confundir, tá? Vamos lá. A energia de ionização, ela é quanto o ladrão, tá? Quanto o ladrão ele vai precisar gastar de energia para tirar seu elétron de você. Quanto de munição ele vai precisar gastar para te chumbar de tiro e pegar teu telefone. Quanto ele vai gastar? Isso aqui, tá? Isso aqui. Tá de bola? Isso aqui a gente chama de energia de ionização, como eu disse, tá? E é literalmente o preço do resgate do elétron, tá? A lógica é a mesma. Se você é um átomo gigante, gordo, gordinho aqui, tá? O seu elétron da última camada tá longe do núcleo, tá? Mesma coisa que eu falei. Mas tá tão longe que o núcleo às vezes até esquece, maluco. Você é tão rico que você tem tantos carros que o núcleo até esquece que tem um núcleo, tá? Então se alguém passar e levar um carro teu, o átomo nem vai nem sentir, entendeu? É muito fácil roubar dele, ele é um otário. Ele é um otário enquanto os outros são malandros, entendeu? Então ele tem a energia de ionização baixa, tá? Porque o outro elétron ele vai precisar de uma energia baixa para roubar o elétron dele, tá? Então a energia necessária para roubar o elétron dele é baixa, desse aqui. Quanto mais para cá, então maior. Vai tentar roubar o elétron do flúor. Você não vai conseguir. Até porque você não é um átomo. Mas se você fosse, você não ia conseguir, tá? Não ia conseguir. Show de bola? Agora, se você é uma green, igual o flúor, tá? E alguém quiser roubar o seu elétron, como eu disse, além do flúor, isso não serve só pro flúor, tá? A pessoa vai gastar muita força. Muita força. Vai gastar muita energia. E para eles não compensam, tá? Então ela vai crescer pro mesmo lado que a eletronegatividade, tá? Ela vai crescer de baixo para cima, tá? E da esquerda para direita. Show? Muito bom. E aqui os gases nobres eles já entram, tá? Porque para você arrancar, maluco, um elétron de um gás nobre que tá estável, você precisa. Porra, isso não é energia que. Olha aqui, eu vou te falar uma parada. Eu nunca vi ninguém roubar esse cara, não. Esse cara aí tá safro, tá? No Enem, nunca vi falar de ninguém que roubou. Então, assim, você não vai ver questão disso. Não vai ver questão dessas paradas. Isso aqui é teoria, pra vocês saberem, tá? Isso aqui, às vezes, fica uma bobagemzinha, mas isso aqui vai fundamentar a próxima matéria, que é reações, que eu quero, inclusive, tentar dar hoje. Será que eu consigo? Será que vai dar tempo? Será que não? Vamos ver, tá? Porque quanto menor o elétron, mais força do núcleo. Dificulta também tirar de elétron. Bola, tranquilo, tranquilo. Então, se você entendeu o tamanho do elétron, você entende todo o resto, tá? Você entende isso aqui que eu te falei até agora, você entende todo o resto. Tranquilo? De boa? Entende tudo, gente. Entende tudo, tá? Então, assim, agora vamos entrar com a última propriedadezinha aqui, tá? Que é a afinidade eletrônica, ou eletroafinidade. Você pode ver dos dois jeitos. Ou é afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Tanto faz, tá? É a mesma coisa. Sabe, pô, vou dar um exemplo muito merda. Quando você ganha um presente que você queria, porra, pra cacete, você ganhou seus pais, tá? Ou melhor, o Celso pegou de aniversário, teu aniversário, o Celso abriu o banco Bradesco dele. Qual é teu tab? É o S10. É o S10 o meu. O Celso abriu o banco do Bradesco no teu aniversário e ele te fez um Pix de 50 mil reais. O Celso fez esse Pix pra você, tá? E aí você ficou
Feliz pra cacete, tá? Ele ficou feliz pra cacete. Você deu um gritinho de alegria. Ai, céus, maravilhoso, tá? Então, assim, um átomo é a mesma parada, tá? A afinidade eletrônica é a energia que o átomo ele vai liberar, tá? O gritinho de alegria que ele vai liberar quando ele vai ganhar um elétron, tá? É o pagamento dele pra você, pro outro, entendeu? Show de bola? Ah, é importante ressaltar, isso aqui absorve energia, tá? Energia de ionização, processo de energia de ionização de você roubar um elétron absorve energia, tá? Querendo ou não, o elétron que rouba não, que tá sendo roubado, ele absorve energia. Não, o que rouba tá absorvendo energia, tá? O que rouba, ele tá absorvendo energia. Querendo ou não, é carga. Então é energia. Tranquilo? Aqui, na afinidade eletrônica, ele já libera. Tranquilo, de boa? Tá? 4 mil é uma parada, tá bom? E assim, a lógica segue a regra do gordinho que eu disse, é do magrinho. Quem você acha que vai ficar mais desesperado de alegria quando ganha o elétron? O átomo. Rico pra cacete, que teve o carro roubado e nem reparou. Ou o elétron magrinho que tá passando fome. Elétron magrinho, magrelinho, 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 magrelinho. Quem vai ligar mais? Quem vai ficar louco de alegria, gente, é o átomo magrinho. O lado da direita aqui, ó. O cara aqui, ó, que tá aqui, o flu vai ficar feliz pra cacete. Tá? O núcleo dele tá exposto. Tá doido pra pegar uma carguinha ali. Tá doido. Ele é pequenininho, igual eu disse. Ele é pequenininho. Tá doido pra puxar um elétronzinho daqui, puxa um daqui, eu fiz o sol. Tá? A afinidade eletrônica, ela vai crescer igualzinho a eletronegatividade, tá? Igualzinho. Os gases nobres, eles não querem elétrons de presente nenhum, tá? Então ignora o gás nobre de novo. A afinidade deles é, tipo assim, zero, tá ligado? Os caras são zero. Os caras é que o elétron dos outros se foda. Ele não quer saber de nada, não. Né? Mas aí você me pergunta, por que eles ficam esse Por que tanto roubar o da elétron? O que, que eles querem fazer? Qual é o objetivo deles? Calma, calma, jovem. Calma, calma. Tudo bem, tá? Vou te explicar. Todo átomo da tabela, tá? Ele quer atingir, porra, o estado de gases nobres, tá ligado? Ele quer ficar estável. Tudo na natureza em nosso redor ele quer se estabilizar, quer estar estável. Tá? Você prefere? Vamos fazer uma pergunta aqui, tá? Malditos ricos, não se importa com nada na vida. Tá vendo, mano? Você prefere? Eu não vou fazer uma pergunta aí no chat, quero o pessoal respondendo, tá? Quero saber de vocês aí, pessoal. Quero saber de vocês, tá bom? Vocês preferem estar instáveis de saúde ou estáveis de saúde? Instáveis emocionalmente ou estáveis emocionalmente? O que vocês preferem? Estáveis, né? Estáveis. Perfeito. Tá? Com átomo é a mesma coisa, gente. O átomo ele quer a mesma coisa que a gente, ele quer estar estável. Ele quer estar tranquilo, gente. Ele quer uma casinha na praia, ele quer beber caipivódica na praia da Barra do Leblon, entendeu? Isso que ele quer, gente. Quer pegar um bronze com a bundinha pro alto na areia, na praia, pô, é isso que ele quer. Quer estar de boa, gente. Ele quer estar tranquilo, tá bom? Então, assim, é a famosa regra do octeto. Regra do octeto. Anotem isso. Regra do octeto, para quem não sabe o que é, anotem. Para quem sabe também, anotem. Não é desculpa, anotem agora, de imediato. Os gases nobres, ali na última coluninha ali, pô, eles são a perfeição, gente. São a perfeição, tá? Eles não reagem com ninguém, não brigam com ninguém, porque a última camada de energia dele, a CV, famoso comando vermelho, ou também conhecido como camada de valência, que é a camada mais externa do átomo, tá? A última camada da eletrosfera, ela tem exatamente 8 elétrons. Se o cara tem 8 elétrons, gente, na química, você ter 8 elétrons significa assim, você tá estável pro resto da tua vida. Você tá ganhando 30 mil por mês de home office. Tá morando numa cobertura. Entendeu? É isso, gente. É isso, tá? Vai ter que cortar isso do YouTube. Então, assim, tá? Todos os outros querem ser igual a esses caras. Todos os outros, gente. Os caras querem copiar ele mesmo. Tá? Quem não quer, tá? Então, assim, todos eles olham com inveja, mano, pros gases nobres. Eles morrem de inveja. O sódio, por exemplo, ele dá o elétron dele, tá? O cloro, ele rouba um elétron. Tudo isso depende do tamanho. E tudo isso para eles tentarem ficar com 8. Todas as reações que acontecem, tudo que você vê, toda a matéria, todas as reações, eles têm o objetivo de ficar com 8 elétrons na camada de valência apenas. É o único objetivo dos elétrons. Eles não se juntam para fazer o copo, eles se juntam para se estabilizar. Tranquilo? Porém, tem a regra do dueto. Tá? Os átomos muito pequenininhos, ridículos, que nem o hidrogênio, tá? Te dar um exemplo aqui: hidrogênio, o lítio também. É o hidrogênio e o lítio, tá? Eles não têm espaço para 8. Se você for na tabela, a camada de valência do hidrogênio é qual?
Um S1, pô. Um S1. Ou seja, o cara tá ali e ele tem, tipo assim, um elétron só, tá ligado? Aqui, se eu não me engano, é um S2, né? Não. Ah, o dele é 2P3. Não, 2S1. 2S1, um S1. Deixa eu escrever isso na caneta, gente. Eu tô burrando agora, né? O lítio. Escrever aqui, pra depois. Olha aqui, hidrogênio e lítio. Vamos dar uma olhadinha nesse cara aqui. Um S2, um S1. Olha, 2S1, tá? Se eu não me engano, o lítio. É, isso aí. Vamos lá. Esse cara aqui, vamos lá. O lítio, pra ele estabilizar, pô, gente, olha isso. 2S1, ele precisa de 8 na camada de valência. Precisa de 8. Como é que esse cara aqui vai se estabilizar? E um dia que ele vai arrumar 7 elétrons, maluco. E um dia que ele vai arrumar esses elétrons, é muito mais vantajoso para ele, em vez de buscar 7, ele se livrar desse aqui, e ele ir para um S2. E aí ele se estabiliza. Alguns elétrons, especificamente o hidrogênio e o lítio, eles se estabilizam, tá? Eles vão se estabilizar quando eles chegam na regra do dueto, quando eles têm 2 na camada de valência, tá? Ele tem 2 na camada de valência. Tranquilo? Tá bom? Tá de boa ou não tá de boa? Deixa eu ver. O hidrogênio, mesma coisa. O hidrogênio, ele vai catar um, por exemplo, no H2O, tá? H2O. Oxigênio faz o quê? Duas ligações, tá? Duas ligações. Ele vai aqui, vai ligar com o hidrogênio aqui, vai ligar com outro aqui. Vê que o hidrogênio vai fazer uma só, tá? Fazer uma só. Porque ele só pode fazer uma. E aqui ele pegou um elétron aqui, tá? Pegou aqui, tá de boa. Tá aqui, compartilhando o elétronzinho aqui, pá, tá de boa. Se estabilizou, tá? Ele precisa de só dois. Ele estava com dois elétrons, tá? Então eles vão brigar para ter apenas dois, tá? Tranquilo, gente? Boa, de boa, de boa, de boa. Deixa eu ver aqui se o pessoal tá com dúvida, se o pessoal tá entendendo. O hélio também, tá? O hélio. Eu esqueci do hélio. Só que o hélio, ele é gás nobre, né? Então ele tá estável. O hélio, ele tem dois. Ele já tá estável. Ele tem dois, tá? Regra do dueto. O hélio já tá estável. E o H2O2. Aí já é um outro tipo de ligação, que eu vou explicar mais pra frente, tá? Não precisa esquentar com isso agora, não. É um outro tipo de ligação isso. É outro assunto já, outra matéria, tá? Tranquilo, gente? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Alguma coisa? Eu posso seguir? Deixa eu ver aqui. Tranquilo, gente? Deixa o Arthur ter falado alguma coisa aí, quer adicionar alguma coisa? Tranquilo? Show. Então, ligação da ativa eu vou dar mais pra frente. Agora vocês não precisam se jantar com isso, tá? Por enquanto a gente tá só caminhando, tá? Estamos caminhando no básico ainda. Isso aí um pouquinho mais pra frente, eu vou falar disso, tá? E eu vou falar isso lá em. Ah, só em química orgânica, acho que eu vou meter nisso. Antes de entrar em química orgânica, eu vou comentar disso. Sim, bem um pouquinho mais pra frente. Ainda vou falar de inorgânica ainda. Eu posso falar disso também. Na verdade, eu vou falar na próxima. Vou falar na próxima aula. Vou falar na aula de. Não, de ligações não. Acho que fica melhor se explicar isso, cara. Eu vou falar na aula de geometria e polaridade. Geometria e polaridade, é. Vou passar por isso aí. Melhor. Que é a próxima, inclusive, tá? Geometria e polaridade. Enfim, vamos seguir? Vamos seguir, vamos seguir? Tranquilo? Agora, nós temos dois negocinhos que eu botei aqui, que é o volume e a densidade. Tranquilo? Vamos para o mundo palpável aqui, tá bom? Vamos começar aqui pela densidade aqui, tá? É basicamente, tipo assim, pensem, se eu pegar, pô, um punhado de átomos na minha mão, desses átomos aqui que eu falei, tá? No Enem você tem que lembrar essa fórmulazinha aqui, tá? É a fórmula sagrada da densidade. Não cai só pra química, não. Tu vê isso em química e em física também, tá bom? Lembra disso aqui, densidade, uma massa sobre volume. D igual a M sobre V. Tranquilo, 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 tranquilo. M é massa, V é volume, tá? De boa, né?
Então, a massa dos elementos, ela cresce muito rápido, tá? Conforme a gente vai descendo aqui na tabela. Tranquilo? Porque o núcleo ele vai ficando com muito mais próton e muito mais nêutrons, tá bom? Muito mais. Eu tô no certo, gente? Tô no mais certo? Tô no mais certo, desculpa. A densidade na tabela, ela sempre vai apontar para o centro e para baixo, tá? Porque os elementos mais densos, com mais prótons, mais nêutrons, mais elétrons, eles vão estar sempre aqui, tá? Vão estar sempre aqui no meio. Eles estão aqui no meião, tá? Por exemplo, o que tem maior densidade, se eu não me engano, vocês podem verificar depois, que eu posso estar falando uma grande merda agora, mas eu acho que eu tô certo. É o ósmio, se eu não me engano. Acho que é OS. Vocês podem dar uma olhada aí depois, tá? Ele é tão denso, o ósmio é tão denso, que um cubo de ósmio, tipo assim, do tamanho da caixinha de leite daquelas que vocês compram, tá? Ele ia pesar, tipo assim, 22 quilos, tá? Uma caixinha de leite de ósmio. Ele pesa uns 22 quilos, mais ou menos, em média, aproximadamente, né? Ele é o peso pesado do bagulho. A gente tem aqui também o volume atômico, tá? Volume atômico, o que que seria? Você não precisa saber o valor do mal agora. Eu imagino que a maioria saiba, né? Porque eu não sei se tem um pessoal aí que não é a primeira viagem em vestibular, tá? Ou seja, cuidado para não confundir isso aqui com raio atômico. Eu já vi gente confundindo raio atômico, volume com raio atômico. Tá? Volume atômico com raio atômico. O volume, ele é o espaço, tá? Que um mol de átomo. Imaginem mol como uma dúzia, tá ligado? Tipo, isso aqui é uma unidade de medida também, tá? Como uma dúzia. Só que ele tem um valor diferente de uma dúzia, tá? Eu vou falar isso bem mais pra frente, não precisa esquentar com isso. Só perto de estequiometria que eu vou comentar sobre isso aqui com vocês, tá? O volume, ele é o espaço que um mol de átomo, tá? Uma quantidade disso aqui vai ocupar. Só isso. Uma multidão, imagina uma multidão. Uma multidão de átomos vai ocupar, tá? A fórmula é inversa, tá? Tem relação inversa com a densidade, tá? Se os elementos mais densos eles estão esmagados aqui no centro da tabela, os mais espaçosos, que têm maior volume, eles vão estar nas pontas, tá bom? Então, o volume atômico ele vai crescer sempre de cima para baixo, porque ele tem mais camada, né? E do centro para a extremidade, que é aqui da esquerda para a direita, tá? Esquerda e direita aqui da tabela. E os caras nas bordas, eles são os mais espaçosos, tá? São os mais folgadões aqui, o pessoal aqui da borda, tá? Analisamos propriedades químicas periódicas. Só isso. Mole, 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 mole. E agora, como é que eu apago aqui? Não sei. Gente, não consigo. Tô conseguindo pagar. O que eu fiz? Consegui. Tá ficando feio, olha, feio o negócio, gente. Ai, meu Deus. Tá. Basicamente isso. Propriedades químicas periódicas. Matamos. Matamos, matamos, matamos. Travou, ih, travou tudo? Travou? Voltou? Estão vendo minha tela? Estão vendo, gente? Minha tela agora? Opa, meu Deus do céu. Voltou o áudio agora. Meu Deus, aonde que parou, gente? Meu áudio, eu nem lembro. Onde que parou? Eu parei em quê? Que parte que travou? Tela continua travada? Tá. Em que parte eu travei? Eu tava falando de quê quando eu travei? Eu segui nem vi, gente. Agora acho que foi. Dá pra ver? Tranquilo? De boa, de boa, de boa. O Discord caiu. Voltou agora. Cara, travou aqui também. Aqui engasgou tudo, tá? Então, pessoal, é isso, tá? É isso aqui, volume, tá? É os mais espaçosos. Eles vão ficar aqui, nesse cantinho aqui, tá? Eu tava perguntando no momento que travou. Tá, então terminei. Terminei de falar, então, pelo menos, importante. Queria perguntar se como é que tá a energia de vocês aí. Querem que eu entre ligações hoje? Deixa pra próxima, como é que tá? Entre ligações, covalente, iônica, metálica. Estão com essa disposição aí? Como é que tá? Manda bala. Manda bala. Pra próxima? Fica aí, irmão, pô. Isso é maneiro. Pegar agora, sinistramente.
Posso entrar então? Posso entrar então? Como é que tá? Então, mas aí meio que engloba com isso que eu tô falando, né? Acho que é melhor que tá na memória. Por isso que eu tava pensando em passar logo hoje. Porque tá na cabeça, né? E aí, posso ir? Posso ir? Espera aí, pessoal. E aí? Tem gente que tá quietão. Cadê Jorjão? Cadê Lorde? Ó, abri sem querer o perfil, olha. Nem pode continuar. Então, eu vou seguir, gente. Vou seguir, tá? Vamos pegar agora. Vou falar só um pouquinho. Só um pouquinho. Vou passar por cima só. Vou enrolar muito não, tá? Aqui a gente vai falar de ligações, tá? Ligações e interações que os átomos vão fazer, tá? São os relacionamentos entre elétrons, tá? Os elétrons dos átomos vão se relacionar, vão fazer alguns processinhos. Olha, o médico da peste negra que eu fiz. Ah, segura. Esse ficou bolado, né? Eu quero que você enrole. Tá vendo, né? Pega. Pega. Então vamos lá, gente. A gente tem alguns tipos de ligação, tá? A gente tem a regra do quinteto que eu falei. O átomo se torna estável ao ter 8 elétrons na última camada, tá? Os gases nobres não fazem ligação. Eu já tenho 8 na última camada, tá? Aqui é o hélio, tá? Que ele tem 2 na primeira camada, regra do dueto, tá? Aí que eu botei vários exemplos de gases nobres, né? Estáveis. Não sei se eu botei certo aqui. Eu acho que esse pai eu pulei algum. Não sei, não lembro. Enfim, Sol. A gente tem basicamente a ligação iônica. Vamos lá, o que a palavra iônica lembra vocês? O que lembra? O que lembra? O que lembra? Qual é da palavra iônica aí? O que tá na cabeça de vocês aí? Iônica. O que lembra? Íons. O que são íons, gente? Fale sobre isso. O que são íons? Alguém sabe dizer o que são íons? Eles são bem robôs. Alguém sabe dizer? Íons, íons. Vamos ver se se o Celso acertar, ele mesmo vai me fazer um pix de R$ 400. Eu quero ver o pessoal comentando, gente. Eu gosto de ver o pessoal no chat. Cadê o pessoal? Cadê a galera? Oppenheimer agora, chuta aí, chuta, fala a primeira coisa. O que lembra vocês aí? O que são íons? Mudei de ideia. Pô, eu não tava esperando o pix já, mano. Íons são partículas eletricamente carregadas, tá? Quando eu falo de íons, eu tô falando de quê? De quê? De quê? Eu tô falando? Tô falando de cátions, eu tô falando de ânions, tá? Tô falando de partículas eletricamente carregadas, ou seja, acho que tem um maisinho que tem mais, menusinho, tá? Show? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Aqui eu trouxe um exemplo, tá? Trouxe um exemplo bolado. Aqui nós temos o sódio, tá? O Na que faz sal de cozinha. E aqui nós temos o famoso cloro, tá? O famoso cloro. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Vamos entender como essa reação funciona? Vamos entender isso aqui? Então vamos. Se a gente fizer a distribuição do sódio, a gente vai chegar nisso aqui, tá? Essa aqui é a distribuição dele. Show? Essa aqui é a camada mais energética dele, a camada 2, tá? Que tem 8 elétrons. Essa aqui é a camada de valência dele, que é a camada 3, tá? Se você olhar, vamos lá. Eu tenho a tabela periódica aqui em algum lugar. Aqui, achei. Tabela periódica. Se você olhar, olha onde o sódio tá. Tá vendo? Onde ele tá? Ele tá aqui no cantinho esquerdo, ó, tá vendo? Olha, canto esquerdo aqui. Show? Canto esquerdo. Pessoal, qual é o nome do app? O nome do app é tabela periódica. Não tem segredo. Não tem como errar, tá? É PT a logo dele, tá? Então a gente vê aqui que ele tá lá na esquerda e ele tá na terceira. Então ele é um átomo grandezinho, tá? E agora vamos olhar o cloro. Onde é que o cloro tá? Onde é que esse bicho tá? Cloro. Vamos procurar o cabo aqui. E agora, como é que eu faço isso? Aqui, então vou ter que voltar aqui. O cloro tá aqui, gente. Olha onde o cloro tá. Tá aqui, ó. Tá lá do outro lado. Ou seja, o cloro ele é pequeno e o cloro é safado, tá? Repreende-se, portanto, que o cloro é safado. Então vamos lá. Pro sódio aqui, você acha que é mais vantagem para ele arrumar 7 elétrons para enfiar aqui, ou ele se livrar desse um elétron aqui para ficar com 8?
que vocês acham que é mais fácil para ele? O que vocês acham? O que vocês acham? Fala pra mim. Cadê a galera? Cadê a galera? Não sei. É muito mais vantagem para ele, gente, se livrar desse elétron aqui. Se ele se livra desse elétron, ele já vai ficar estabilizado. Agora, para ele arrumar mais 7 aqui, é difícil, tá? Fora que ele, por estar lá do outro lado, ele é um átomo grande. Ele é um átomo grande. Então é muito fácil roubar. E o cloro é um átomo pequeno. Então ele rouba com facilidade, tá? Então, para ele se estabilizar, ele vai se livrar disso aqui, tá? E agora vamos lá. O sódio, ele tem baixa energia de ionização, tá? Ou seja, a última camada dele é longe do núcleo, então é fácil de roubar elétron dele, tá? Ele é o otário. Ele é o otário, tá? E o cloro, se a gente der uma olhada aqui, na última camada dele, na camada de valência, ele tem 7. Ou seja, ele precisa de um só, tá? Ele precisa de um só para se estabilizar. Então, ele, em vez dele perder todos esses daqui para depois chegar aqui, é mais fácil para ele arrumar um. E aí ele fica com 8 e se estabiliza, tá? Então, ele possui afinidade eletrônica. Ele gosta dos elétrons, tá? Ele gosta. Então, ele é pequenininho. Ele junta os elétrons perto dele e fala assim, ó, gente, vocês não vão embora não. Gosto de vocês são meus, tá? É isso que eles fazem. Então, quando eu pego e junto os dois, quando os dois se encontram, o malandro e o otário, vai dar negócio, gente. Vai dar negócio, tá? E aí acontece o que a gente chama de ligação iônica, porque ele forma dois íons, tá? Por quê? Como ele forma dois íons? Eu quero ver quem vai responder essa aqui agora. Quero ver. Quem vai responder essa agora? Por que que se chama iônica? Por que que se chama iônica? Por que que ele forma dois íons? Como isso acontece? Como? Só isso que eu quero saber. Só isso, gente. Porque metade robô. O que que é esse com robô, cara? Um é do ar elétrico virando cátion e o outro recebe virando ânion. Meu Deus, perfeito! Perfeito, nossa. Eu fiquei emocionado, cara. Meu Deus, perfeito. Quando eles se encontrarem, ele vai dar esse elétron pro cloro, tá? E o cloro vai ficar estável. Só que ele vai ganhar um elétron, então ele vai ficar negativo. O sódio vai dar um elétron, então ele vai ficar positivo, tá? Ele vira um ânion e ele vira um cátion. Tranquilo, gente, tranquilo. Por isso é iônica, por isso é ligação iônica, tá? Porque essa é a interação deles em nível subatômico. Agora vamos lá. Olha aqui. Ele aqui tá bonitinho com o elétron dele, ele fala, tô com aqui sobrando. Aí eu e uma amiga minha aqui, ó. Você pegar, pode ficar. Aí fala assim, opa. Aí catar pra ele, filho. Pegou. Não foi na oficina do bolo com os amigos. Catou o elétron pra ele. O que aconteceu? Ele se estabilizou, tá? E aí, esse aqui ficou positivo, porque quem perde um elétron, o elétron é negativo. Quem perde um elétron fica positivo. Quem ganha um elétron fica negativo. E aí eles vão falar, ai, obrigado, viu, claro. Tchau, vou embora. Ah, tá bom. Sódio, vou embora também. Não vai acontecer isso, gente. Não vai acontecer isso. Porque agora esse aqui ficou negativo, esse aqui ficou positivo. Os opostos, o que acontece com os opostos, gente? Eles se atraem, essa desgraça vai se atrair, gente. Vai virar merda no sal de cozinha. Daí é uma porra de você atrair, entendeu? A força de atração. Ó, o cátion e o ânion, tá? Cátion e o ânion vão se juntar, gente. Vão se juntar, tá bom? Vamos pegar as trouxinhas deles e vão se juntar. E aí formamos a ligação iônica. Aí tu me pergunta, quem faz a ligação iônica? Pô, gente, é óbvio. Se tem que ter um malandro e um otário, quem são os otários da tabela periódica? Os metais, porque eles são grandões, eles estão lá na esquerda, né? Metais. E quem são. Não, os otários são os metais, né? São os otários, eles são os grandões, tá? E os ametais. Os ametais são porra, cara. Eles são malandros, cara. Tá entendendo? Eles são malandros, cara. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre os conceitos disso aqui agora. Isso aqui é bom anotar, hein? Existem alguns conceitos que você tem que saber sobre ligação iônica, de boa, tá? Primeira coisa, o mecanismo dela é transferência de elétron, tá? Transferência do elétron para o outro. Show? Para o outro átomo.
Ligação positivo e negativo, tem uma diferença de potencial, tá? Vai formar uma estrutura, a gente não chama de molécula, a gente chama de retículo cristalino. As pessoas às vezes chamam tudo de molécula, mas não é molécula, gente. Isso aqui é um retículo cristalino, tá? Olha aqui, vou mostrar pra vocês. Molécula vai ser aqui. Ser aqui, ó. Aqui em covalente. Isso aqui é um retículo cristalino, tá bom? A temperatura de fusão e temperatura de ebulição vão ser elevados. Alguém sabe por quê? A temperatura de ebulição e fusão vão ser elevados? Alguém chuta? Tô achando o pessoal muito morto hoje nesse chat calma. Quero ver o pessoal. Quero ver, pessoal. Cadê o Lorde? Cadê o Jorjão? Cadê o pessoal? Cadê a galera? O que você acha, gente? Fala pra mim. Por que a temperatura de fusão e de ebulição são altas? Por quê? Fala pra mim. Por quê, João? Sabe? Dá um chute aí. Quero chute. Quero chute, quero opiniões. Pode chutar, gente. Se for pra errar, tem que errar aqui. Porque a ligação é forte? Sim, mas por que ela é forte? Por quê? Dois opostos. Perfeito. Ela é forte porque é uma ligação entre dois opostos, dois cargos opostos. Já foi, João. É a ligação entre. Uma das forças mais fortes que nós temos na natureza é a atração entre forças opostas. Tá? Então, quando for mais, quando for menos. Gente, isso aqui é forte pra cacete. Tá? Vamos lá. Temperatura. E por isso é mais difícil de quebrar. Tá? É mais difícil de quebrar por causa dessa diferença. É o que o Celso falou, tá? Porque a ligação é forte. Como é forte por ser negativo e positivo, acaba que para você quebrar essa reação, para você quebrar essa, esse retículo cristalino, para você mudar o estado desse retículo cristalino, você exige muita energia, tá? Muito mais energia do que você exigiria com outros, tá? Por exemplo, o estado dele é sólido, tá? Sal de cozinha é sólido, padrão, né? Tá? Eletricidade, líquido em solução. Ou seja, ele vai ter eletricidade quando for líquido em solução, ele vai conduzir. É aqueles cara que acende lâmpada com água com sal, tá? Isso aqui, tá? Isso é fusão? Que fusão, gente? Que fusão? É, temperatura de fusão e ebulição, tá? TF e TE. Ocorrem metais e ametrais. E ametrais, ó. Ametais, tá? Sempre, metais e ametais. Isso aqui são as camadas de valência dos átomos que normalmente acontecem, tá? É isso, gente. Ligação iônica, matamos ligação iônica.